Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Bom dia a todos vocês. Muito prazer, eu sou Wagner de Lima e este é o canal Apocalipse Urgente. Gostaria de abordar para vocês hoje as 70 semanas de Daniel, um assunto muito complexo. Eu procurei outra fonte de conhecimento, só que ela é bem complicadinha, então eu gostaria de trazer algo para você que é bem mais fácil, ok? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero bendizer o teu nome, quero glorificar o nome do Senhor, por mais esta manhã, por mais esse dia, pedindo, Senhor Deus, que fique conosco, nos abençoe, Deus, nesta aula. Nós te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Meu objetivo não é confundir a cabeça de ninguém, tá? Eu gostaria de passar isso aqui para vocês, um assunto bem interessante. Então vamos lá. Deus revela o futuro do seu povo, Daniel 9, 24, 27. As 70 semanas, versículo 24. Daniel confirmara que Jeremias profetizou os 70 anos do exílio de Israel, Jeremias 25, 11 ao 13 e 2 Crônicas 36 ao 21. Por isso, na Bíblia, o número 7 ganhou um sentido profético. Então nós temos aí, assim, cada dia da semana pode significar um ano. Aí nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Cada semana um período de 7 anos. Então, as 70 semanas compreende um período de 490 anos. 70 multiplicado por 7. Mas quando se deu o início do cumprimento das 70 semanas? Então, para respondermos essa pergunta, temos que explicar primeiramente a expressão 70 semanas. A explicação está no versículo 24, que afirma que Deus determinou as 70 semanas. O bloco que forma o versículo 24 a 27 é profeticamente dividido em 3 grupos. Então nós temos 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, 434 anos, uma semana, 7 anos, que somam 70 semanas. Então vocês estão vendo lá a soma, né? 7, 62, 70 anos, 70 semanas e 490 anos. Próximo. A quem foi destinada estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Teu povo, Israel, e a tua santa cidade, Jerusalém. Objetivo: fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. 70 semanas em 3 períodos, 7 semanas, 62 semanas e uma semana. Na soma geral, 490 anos. Início e o fim. Nós vamos descobrir isso aí. O primeiro grupo inicia-se dessa profecia, deu-se no decreto da reconstrução de Jerusalém, no versículo 25. Os principais estudiosos do assunto concordam que se trata do decreto de Artaxerxes Longínquos, baixado no ano 445 a.C., em Neemias capítulo 2. Neemias 2, 1 a 8. E disse eu ainda ao rei: se for do agrado do rei, dê-me cartas para os governadores além do rio, para que permitam passar até que eu chegue a Judá. Versículo 8. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeiras para as vigas das portas do castelo que pertencem à casa, e para o muro da cidade, para a casa que eu houver de ocupar. E o rei mas me deu, graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Né? Então ele precisou de ajuda, né? Precisou de ajuda para poder atravessar as fronteiras e precisou também de materiais para poder reconstruir, porque praticamente não tinha nada. Então realmente precisou de ajuda, de parceria. E a única pessoa que podia contar ali era com o rei. O início do tempo, porque ele tinha tamanha intimidade, né? Então isso aí ajudou, né? Deus nos envia as pessoas certas para nos ajudar. A grande verdade é essa. Às vezes a gente fica
sem saber o que fazer, e às vezes Deus nos envia pessoas que a gente menos espera para estar do nosso lado, para nos ajudar, para nos dar estratégia, para nos ajudar financeiramente, tá? Em tudo. Desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Verso 25. Decreto para reedificar os muros de Jerusalém. Ao 20º ano do rei Artaxerxes, mês de Nissan, 14 de março de 445. Deus revela o futuro do seu povo. Esse negócio dessa data de 445 para 444, isso aí a gente vai estudar lá na frente depois, tá? Mais importante é isso aqui, ó. As 70 semanas, o segundo grupo, é o período do advento do Messias, Jesus de Nazaré, versículos 25 e 26. Neste tempo, o Senhor foi morto e mais tarde Jerusalém foi novamente destruída através da liderança do general Tito, exército romano, no ano 70 depois de Cristo. Tá? Então isso aqui, na verdade, vocês vão encontrar no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas ele vai relatar a destruição de Jerusalém, enquanto Mateus, Jesus, ele menciona a respeito dessa destruição, tá? Mateus 24, acho que é o verso 2, quando Jesus sai do templo e os discípulos ficam maravilhados com a reconstrução, com a construção do templo, e Jesus olhou e falou: não vejo tudo isso, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, né? Então, 40 anos depois, aproximadamente, a morte de Jesus, o templo foi destruído. Os dois primeiros períodos, então nós temos aí 7 semanas e 62 semanas, com praças e tranqueiras edificadas, mas em tempos angustiosos. Então nós temos aí 7 semanas, 49 anos. 62 semanas, 434 anos, que no total 483 anos. Já vai, irmãos, aguarda só um pouquinho. Oi. Vamos lá, gente. Mesmo. Só resolver um probleminha ali. Então vocês estão vendo aí, ó, Sambalat, Tobias e tem Gesem também, tá? Tem uma outra pessoa aqui também, tá? Que eles vão, na verdade, se opor a essa reconstrução. A reconstrução de Jerusalém. E o livro de Neemias, ele trata justamente disso. O interessante, uma das coisas que nos ensina o livro de Neemias é em relação ao corpo de Cristo. Que a igreja ela foi chamada, ela foi convocada para trabalhar junto. Nós somos a igreja de Atos, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? Que era uma igreja unida, eles tinham doutrina, perseveravam firmes na doutrina dos apóstolos, que era uma doutrina centralizada em Cristo. Era uma igreja que eles comiam juntos, com singeleza no coração, eles eram muito simples, eles vendiam as suas propriedades para ajudar o outro, né? Quem tinha mais condição ajudava quem não tinha condição. Então era uma igreja unida. E o livro de Neemias, ele nos ensina que nós estamos numa construção e que todos nós devemos trabalhar juntos. Todos nós devemos estar juntos nessa obra, tá? Aí nós temos ungido, até o versículo 25, Jesus Cristo. 6 de abril de 32, no ano Domini, a entrada triunfal de Jesus. Aí texto bíblico, verso 26, e depois das 62 semanas será cortado, ungido, e nada lhe subsistirá,
e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário se oferecerá como inundação até o fim, haverá guerra, são determinadas assolações. Isso aí aconteceu no ano 70 depois de Cristo, pelo imperador Vespasiano, general Tito, que invadiu Jerusalém. Jerusalém foi destruída, e Jesus já havia falado nisso no capítulo 23, no finalzinho ali. Aí nós temos aí, né, os dois períodos, 14 de março, 445, a 6 de abril de 32, depois, no ano Domini, a entrada triunfal de Jesus. E aí Jesus ele seria morto após o acontecimento desses períodos, né? Isaías 53, 8, pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, e que dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa das suas transgressões do meu povo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. Os romanos destruíram Jerusalém no ano 70, no ano Domini. Aí está aqui o versículo que eu havia falado para vocês. E cairão a fio e a espada, para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Ou seja, aqui está falando da diáspora, quando os judeus eles foram expulsos, né? E espalhado por todas as nações. Jerusalém será pisada. Até hoje, Jerusalém ainda é um pouco que dominada pelos gentios. O gentio é a nação, são povos, existem 3 povos na Bíblia: os judeus, a igreja e os gentios. Tá? Povo que não é judeu. Aí mais uma vez, falando do decreto, tal. Aqui, ó, 69 semanas, 483 anos, uma semana, 7 anos. Bom, vamos lá. Terceiro, essa semana ainda não aconteceu, versículo 27. Compare o versículo 27 de Daniel com Mateus 24:15 e veja como se trata de uma profecia que ainda não se cumpriu. Essa última semana refere-se então ao período que implicará o advento do anticristo e o início do tempo da tribulação para Israel. Então nós temos aí a última semana dividida em 2 partes, né? Olha lá, uma semana dividida em 2 partes, que o príncipe que há de vir fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares ou oblação. Sobre as asas das nações irá o assolador, e aí você já conhece. Príncipe que há de vir. Aí nós temos aí, ó, versículos 25 e 26. Os 3 príncipes são mencionados na profecia. O primeiro príncipe foi Jesus. O segundo príncipe apareceu posteriormente, destruiu a cidade de Jerusalém e o santuário no ano 70, que trata-se do general Tito, verso 26. E o terceiro príncipe que surgirá no futuro, a última semana, profetizada por Daniel. Este príncipe não é o Messias tirado, mas é certamente o personagem mais poderoso que Antíoco Epifânio e o general Tito, que trata-se, portanto, do anticristo, de acordo com 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 9, e 1 João 2, 18. Aonde está a última semana? A teoria da continuidade já aconteceu, logo após a destruição de Jerusalém, e a teoria do intervalo ainda vai acontecer em um dia em que não sabemos. O intervalo que precede a 70ª semana. O estudo das Escrituras demonstra um longo intervalo de tempo que precede a 70ª semana. É aqui que eu quero chegar. Tá? A Bíblia identifica esse intervalo profético como o tempo dos gentios. Outra visão, a expressão tempo dos gentios, tem a ver com o aspecto político mundial, referindo-se a um tempo em que os gentios teriam supremacia sobre Israel. Isto começou com o exílio babilônico por volta do ano 605 a.C., né?
A interpretação do intervalo. Aí nós temos aqui, ó, os 483 anos, desde o decreto, né, quando foi reconstruído Jerusalém, né, e quando Jesus ele veio, né, quando ele foi morto. Aí uma semana. O intervalo é exigido por conta de dois eventos que antecedem o último período: a morte do Messias e a destruição de Jerusalém 40 anos depois. Se tem um intervalo de 38 anos, também possa ter de 2000 anos. Teoria do intervalo. Aí nós temos o cumprimento dos acontecimentos no versículo 24. Não se acha em nenhum lugar da história. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Um intervalo profético não é raro nas profecias do Antigo Testamento, porque um menino nos nasceu, o governo está sobre seus ombros. Isaías 9:6. O intervalo precede a 70ª semana. A comunhão espiritual entre os judeus e gentios, mediante a salvação em Cristo, formou um novo povo para Deus. A igreja, Efésios 2:12-16 e 1 Pedro 2:9-10. Atualmente estamos no tempo da graça, de Deus, e temos que anunciar o ano aceitável do Senhor para o mundo inteiro. Ministério de Jesus, né, que ele veio para curar, pôr em liberdade os cativos, abertura de prisão aos presos, de dar vista aos cegos, de evangelizar os pobres. Esse é o ministério de Jesus, que agora veio essa responsabilidade para a igreja. Então nós temos aí a era da igreja, do Pentecostes ao arrebatamento. Então nós temos aí os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que é a era presente, tá? A origem da igreja, né? Então nós temos na eternidade passada, o chamado de Abraão. Aí nós temos Israel, o templo, né? Gentios, a descida do Espírito Santo, e a igreja está aí trabalhando aí. Após o tempo gentílico virá a última semana, que é identificada pelas profecias bíblicas, que significa um tempo de grande tribulação. É neste tempo que o assolador, isto é, o anticristo, ou o homem do pecado, ou o homem da perdição, virá sobre as asas das abominações. Sinais que precedem a revelação dessa figura abominável estão ocorrendo por toda parte. Todavia, a igreja de Cristo não mais estará neste mundo, pois a noiva do Senhor será arrebatada antes do tempo da tribulação. Na Bíblia, o número 70 ganhou sentido profético, pois a partir dessa visão profética, Deus revelou o futuro do seu povo a Daniel. Então, gente, as 70 semanas, tá? É mais sobre aquilo ali, tá? Eu não vou entrar aqui na questão do anticristo, do homem do pecado. Eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Aqui a gente vai, na verdade, encerrar o assunto, tá? Porque é nisso que se baseia as 70 semanas de Daniel. Eu vou mostrar para vocês de que aquelas 6 etapas, né? Elas não se cumpriram ainda, porque Jesus, ele foi... Tem um texto que vai falar que o profeta é profeta de casa, né? Ele não tem honra. Jesus, ele foi em Nazaré lá, né? E não foi bem aceito. Todas as vezes que Jesus operava um milagre, principalmente no sábado, ele era mal interpretado. Ele era, né, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos doutores da lei. Jesus, muitos achavam que Jesus expulsava
pelo espírito de Beelzebul. Você vai ver um monte de coisa lá, gente, cada coisa horrível que diziam quando Jesus operava o milagre. Não era brincadeira, a perseguição era terrível, né? Então todas as vezes vocês vão pegar os 4 evangelhos, vocês vão ver que todas as vezes que Jesus operava o milagre, sempre era isso, perseguição mesmo, né? E a gente sabe que Jesus, ele veio, a primeira vinda dele, ele veio como Salvador. Essa primeira vinda de Jesus seria a época em que ele iria implantar o reino de Deus na terra. Mas infelizmente não foi possível por causa da dureza do coração humano, por não ter compreendido qual o objetivo de Jesus ter vindo a este mundo. E às vezes a má compreensão de Jesus ter vindo a este mundo, por não compreendermos a vinda de Jesus a este mundo, de ter morrido por nós, de ter dado a sua vida por nós, né? Às vezes nós atrapalhamos o plano de Deus na nossa própria vida. Foi o que aconteceu com a nação de Israel, e somente no ano de 1948 que a gente viu ali, né, um acontecimento histórico, profético e um sinal para nós como igreja de que Deus, ele está perto aí de poder dar um fim em tudo isso aí, né? Pode uma nação nascer em um só dia, como diz a palavra, mas Deus fez em apenas um dia. No ano de 1948, dia 14 de maio, Israel voltou a ser nação novamente, que Deus já havia prometido que o povo judeu ia voltar para lá e nunca mais eles sairiam da sua terra, né? E então, finalizando as 70 semanas de Daniel, vamos dizer assim, Israel não foi varrido do mapa, apenas o que aconteceu é que o tempo foi interrompido. E esse tempo ele só vai ser contado novamente quando iniciar o período da grande tribulação, onde nós acreditamos que a igreja não estará mais aqui. Por isso que eu trouxe para vocês esse estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Existe um intervalo de 2000 anos de história, tá? Restam-se 7 anos para completar todo esse tempo de 490 anos, que o tempo foi interrompido na contagem de 483, o tempo parou, né? E que esse tempo ele vai voltar a dar aí o seu início, né, na grande tribulação, quando finalmente então o pacto, a aliança com muitos, que o grande líder mundial, que de acordo com 1 João 2,18, o anticristo, né, o filho da perdição, o homem do pecado, ele vai então fazer essa aliança, e Israel vai estar no meio disso daí, para eles poderem reconstruir o templo, e que na cabeça deles eles vão achar que é o Messias, e na verdade não é, né? Então, gente, hoje eu gostaria de finalizar esse assunto aí. Eu acho que ficou bem claro, né, a respeito das 70 semanas. E nas nossas próximas aulas, a gente vai estar falando sobre as visões, né, as escolas de interpretação relacionadas àquele assunto lá, o arrebatamento da igreja. E a gente vai estar falando mais também sobre a cronologia do Antigo Testamento. Eu estou estudando o livro de Gênesis, estou gostando muito numa versão que eu estou lendo aí, está sendo assim está me dando mais clareza, e a gente pode depois então fazer um estudo aí de Gênesis até o livro de Juízes. Aliás, até 2 Samuel, a gente pode estar dando uma estudada aí, para mostrar para vocês aí como que funciona o Antigo Testamento, a sua cronologia. Porque muita gente não compreende o Antigo Testamento, e se você não tiver paciência, né, e você não tiver algumas ferramentas
você pode ter uma dificuldade para compreender o Antigo Testamento. Hoje eu acredito que não, porque nós temos aí a internet, tem inúmeras fontes de conhecimento que nos ajuda, que nos capacita no nosso ensino. Ok? Então, gente, um abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo compromisso.